Hoje o treinamento é focado na parte da configuração, do agendamento, no portal de serviços, porque atualmente hoje vocês configuram a parte de agendamento horários, né? Dias, horários no SGA, tá? Como eu falei, essa parte foi totalmente tirada do SGA e foi transferida para o SGD barra portal de serviços, tá bom? Aí hoje nós vamos, o treinamento vai ser ministrado pelo Barclay, e acho que o Guilherme também vai mostrar alguma parte, se necessário. Eles são representantes aqui, consultores da empresa que fez o sistema, tá bom, gente? Então pode tirar todas as dúvidas. Não sei se é Rinaldo o nome dele, o de Araguaína. Não, ele não está na sala. O Sérgio também não. Vocês podem tirar todas as dúvidas em questão dos horários, do agendamento interno, que o pessoal do call center e da recepção vai precisar fazer, tá bom? Agora é com você, Barclay. Muito obrigado, Maria. Bom dia a todos. Como a Maria já disse, meu nome é Barclay. Estou aqui com o Guilherme. Somos representantes da ICOM, responsáveis tanto pelo sistema do portal de serviço, que o usuário realiza lá, o cidadão, né, realiza o agendamento, tanto pelo SGD, que é onde vocês cadastram esse agendamento. Para não estender, eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão conseguindo visualizar ela? Sim. Sim. Certo. Eu acredito que a maioria já deve ter o cadastro no SGD, mas para configurar esses agendamentos, o tipo de atendimento, posto de atendimento e o horário em si do agendamento, vocês precisam ter um perfil chamado atendente do portal. Eu vou estar utilizando um perfil diferente, que é o de gestor, só para ter um nível de acesso maior. Mas como é que vocês chegam para configurar todo esse fluxo desse agendamento? Primeiro, aqui no menu lateral, na esquerda, nós vamos vir em gerência e tabelas auxiliares. Novamente, vocês terão essas permissões, quem for fazer essa configuração. Aqui tem uma seção chamada tabelas do agendamento, que são essas três funcionalidades que vocês irão utilizar. Primeiro, configurar um tipo de atendimento, depois um posto de atendimento e só então ser disponível para configurar os horários para agendamento. Vamos seguir o fluxo então. Seleciona aqui em tipo de atendimento. Aqui vai estar listado todos os tipos de atendimento. Provavelmente no de vocês vai estar listado apenas o do órgão pronto, que é o órgão de vocês. Atualmente existe 422 tipos de atendimento cadastrados. Vocês podem estar filtrando pelos inativos, somente ativos ou por todos. Caso vocês queiram pesquisar, vocês podem estar pesquisando por aqui por cima também pela barra de pesquisa. Terá senha. Pesquisando, ele vai filtrar pelos tipos de atendimento que tem esse nome. Como é que eu faço para cadastrar um novo tipo de atendimento? O botão já é bem intuitivo. Vocês veem novo tipo de atendimento. E aqui vão ter 3 campos configuráveis e um campo de ativo. Primeiro de tudo, é o nome do tipo de atendimento. O que vai ser esse atendimento? Se é um alterar a senha de produto online, se é um cadastro de procurador, se é uma renovação de CNH, se é uma segunda via. Aqui vai depender do setor de vocês e dos atendimentos que vocês realizam no órgão de vocês. Como é um treinamento, eu vou estar colocando aqui treinamento pronto e vou botar dia 24, que é o dia de hoje. Eu posso estar informando se ele vai ficar ativo ou não. Então, à medida que eu coloco aqui ativo, ele já vai aparecer
lá no portal de serviços, só que não vai aparecer para configurar e nem o usuário conseguir solicitar o serviço porque não tem um posto nem um horário de agendamento disponível. Vou selecionar o órgão, no caso é o pronto, e a documentação necessária. Aqui varia. Tem alguns órgãos que utilizam um link que faz o usuário ir para uma página externa com todas as documentações necessárias, ou você pode estar colocando a documentação necessária aqui. Se é o RG, se é o CPF, se é um comprovante de endereço e entre outros. Feito todo esse preenchimento desse formulário, você pode estar clicando em incluir. O sistema vai dar a operação realizada com sucesso. Lembrando, eu estou no ambiente controlado, que é o nosso ambiente aqui de homologação. Então, todas essas informações que eu estou cadastrando aqui não vão valer e não vão estar disponíveis lá no ambiente de produção. Tá, feito o cadastro, eu posso estar pesquisando aqui novamente e ele já vai estar aqui. Então, eu posso estar tanto alterando, excluindo, vendo o histórico de alteração. Aqui vai mostrar toda a alteração realizada nesse tipo de atendimento. Nesse caso, só vai estar o meu, porque eu apenas cadastrei, incluir tipo de atendimento, na data tal, no horário tal. Tá, finalizou o primeiro cadastro, que é o tipo de atendimento. Agora precisamos cadastrar o posto de atendimento, que é o setor onde o cidadão vai ter esse atendimento, que é no caso de vocês. Novamente, eu posso estar vindo em gerência, tabelas auxiliares, ou clicando aqui, um atalho mais rápido, em gerência. Ele já vai me mostrar aqui as tabelas auxiliares. Vamos seguir o fluxo então. Cadastramos um tipo de atendimento. Agora devemos cadastrar o posto de atendimento. Gente, só lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, acenar, né, com a mão, que eu vou estar explicando detalhadamente. Vamos lá, cadastramos um tipo de atendimento, agora vamos para o posto de atendimento. Novamente, aqui ele vai listar todos os postos de atendimento cadastrados. Posso estar filtrando pelo órgão, mostrar somente ativos, inativos, todos, ou pesquisando aqui pelo nome do posto de atendimento. Eu vou vir em novo posto de atendimento. Aqui eu vou informar o nome do posto de atendimento, se é um pronto, né? Um posto de atendimento do Detran, se é um posto de atendimento do IGPREV, se é um posto de atendimento do Naturatins e assim por diante. Aí vai dependendo do setor de vocês. Eu vou colocar aqui novamente posto de atendimento, treinamento 24, que é o dia de hoje. O órgão, vou colocar o pronto, que seria o órgão de vocês. A unidade de atendimento é muito importante, porque vai ser a unidade onde vai cair esses atendimentos. Então, para vocês verem, visualizarem todos os agendamentos cadastrados, vocês precisam estar configurando corretamente aqui a unidade onde vai cair esses agendamentos. Já tem algumas cadastradas, que seria Pronto Araguaína, Gurupi e o Porto Nacional, mas como é para o treinamento, vou colocar aqui novamente Treina Pronto, que é o mesmo que eu estou logado aqui. E aqui eu vou selecionar os tipos de atendimentos a serem realizados. Nesse caso, eu posso estar informando treinamento pronto dia 24. E esse campo, informações e orientações, ele não é muito utilizado, mas geralmente quando utilizado, alguns órgãos gostam de colocar, por exemplo, da CESAL, né? Chegar com antecedência, estar em jejum, e entre outros. Ele não é um campo obrigatório, então você pode escolher preencher ou não. Preencheu todos os campos obrigatórios, eu posso adicionar. Detalhe, essa adição que eu fiz, ela veio aqui para baixo numa seção que quer dizer que eu posso adicionar vários tipos de atendimento
para esse mesmo posto. Então, se eu viesse aqui, quisesse adicionar, por exemplo, abono de permanência, poderia adicionar a segunda via de conta de água e esgoto, poderia adicionar. E aqui vai listar todos os tipos de... Barclay, só um minutinho. Pode falar. Gustavo, como eu estava falando lá no grupo, estava falando com a Zenaide, perguntando se o pessoal já fez essa parte aqui, tá? Depois você vê direitinho se vocês de Gurupi fizeram essa parte, porque no treinamento da quarta-feira, a Gisela entrou no agendamento e viu que a parte de CNH não estava aparecendo Gurupi, só Araguaína e Porto, tá? Aí você vê internamente no SGD se vocês fizeram essa parte vinculou, né, o tipo de atendimento com os postos de atendimento, que é o que o Barry está mostrando agora, tá bom? Certo. Configurei aqui os tipos de atendimento e vinculei aos postos. Caso eu não queira um, posso apenas vir aqui em excluir. Vou excluir e vou deixar apenas o treinamento do pronto, que é o dia de hoje. Novamente eu preciso configurar para ele estar ativo ou não. Incluir, o sistema vai dar a operação realizada com sucesso e vai voltar para a tela de listagem dos postos de atendimento. E se eu estar pesquisando aqui, treinamento, ele vai me apresentar aqui. Novamente, se eu quiser alterar, posso estar adicionando novamente. Se eu quiser ver o histórico de alteração, só vim aqui em ação, histórico. Ou, se eu quiser excluir, ação, excluir. Tá, configurei o tipo de atendimento, configurei o posto de atendimento, agora eu preciso configurar os horários de atendimento. Novamente, pode vir aqui tanto em gerência, tabelas auxiliares, ou voltar clicando aqui em gerência. Agora vamos para a etapa que eu acho que é a mais importante, que é os horários para agendamento. Clicando aqui em horários de agendamento, ele vai mostrar um campo com alguns filtros: órgão, unidade, posto de atendimento, tipo de atendimento, o mês e o ano, a data e o agendamento. Caso eu venha aqui e selecione, vou deixar aqui todos e julho. Podem ver que ele não gera nenhum registro. Por quê? Porque não tem nenhum horário cadastrado nesses dias. Não cadastramos nenhum horário ainda. Então vamos lá cadastrar. Para cadastrar um novo horário, você vem aqui no botão Novo Horário. E aqui vai me dar um formulário com alguns campos. Primeiro, órgão. Qual seria o órgão desse horário de agendamento que eu estou cadastrando? Nesse caso, vamos selecionar pronto. A unidade que nós vamos cadastrar esse horário. Lembra que eu cadastrei ali a unidade nos postos de atendimento? Novamente eu vou selecionar essa unidade aqui, nos horários de atendimento. Nesse caso, treinamento pronto. E o posto de atendimento. Quando eu selecionar o posto de atendimento, aqui no campo tipo de atendimento, ele já vai listar todos os tipos de atendimento que eu vinculei anteriormente nesses postos. Então, se eu tivesse vinculado lá alteração de senha, segunda via de esgoto, ia estar todos esses tipos de atendimento listados aqui. Quantidade de guichês. O que seria essa quantidade de guichês? Seria a quantidade de atendentes. Então, se eu estou configurando um horário de agendamento, naquele dia, naquele horário, vão ter 2 atendentes, eu preciso informar aqui para o sistema na quantidade de guichês. Se são 4, se são 5, e assim sucessivamente. Tá configurando 2 aqui, só para mostrar para vocês. Tá, eu vou selecionar o tipo de atendimento que eu estou configurando o horário. Para selecionar, eu clico aqui nesse botão que é a seta para a direita. Então aqui nessa seção tipo de atendimento adicionado, todo tipo de atendimento que tiver nessa seção aqui da direita, quer dizer que eu estou cadastrando um horário para estar disponível lá para o cidadão solicitar esses agendamentos. Caso eu queira tirar, só clicar na setinha para a esquerda.
Deixa eu voltar aqui. Tá, agora vamos para a seção dias da semana, que aqui são os dias que terão esses agendamentos presenciais. Então eu posso selecionar todos os dias até sábado, domingo, ou selecionar os dias que desejo. Selecionar aqui de segunda a sexta. Esse campo aqui, desconsiderar feriados, ele é muito importante porque caso tenha algum feriado cadastrado no SGD, então se eu tiver aqui um feriado na sexta-feira e eu aqui marquei nos dias da semana para ter agendamento na sexta-feira, o sistema automaticamente na hora de gerar, na hora de incluir esses horários para agendamento, ele vai desconsiderar essa sexta-feira porque tem um feriado cadastrado. Por padrão nós deixamos marcado, mas isso aí vai depender de vocês. Lembrando que é os feriados cadastrados no SGD. Então, se não tiver esse feriado cadastrado no SGD, o sistema ele não vai puxar. Então, se eu tiver um feriado aqui na sexta-feira, mas esse feriado ele não está cadastrado no SGD, o sistema vai puxar e vai habilitar horários de agendamento normalmente para sexta-feira. A data de início de atendimento seria quando que vai iniciar esses atendimentos. Nesse caso, eu posso estar tanto informando a data quanto selecionando no calendário. Pode perguntar, Rodrigo. Bom dia. Aí como é que nós faremos para cadastrar feriados municipais? Certo. Essa etapa de cadastrar os feriados tem que ver o fluxo certinho, porque Maria pode até me auxiliar. Eu acredito que é uma etapa que a GSC faz via chamado. Eu não sei o fluxo certo, como é que cadastra esses feriados, mas eu acredito que tem que solicitar via chamado, Rodrigo, para o pessoal cadastrar esses feriados. A resposta dos chamados serão rápidos, porque ultimamente não é muito rápida a resposta para a gente pode acabar se complicando com os agendamentos. Tá, sobre essa questão de Rodrigo, você pode mandar todo mês o chamado e colocar, a gente tem aquele grupo lá com a gente, você pode informar que solicitou para a gente acelera por aqui, tá bom? Não, Aí beleza. Então. todo mês, início de mês, aí vocês, ao finalzinho de mês, vocês mandam, que aí o pessoal inclui aqui, tá? Chamado. Não, Aí você ok. manda o número lá e pede urgência, tá bom? A gente Beleza, tenta obrigado. acelerar. Mais alguma dúvida? Oi, bom dia. Bom dia. Uma dúvida com referente ao sábado. Porque o sábado a gente tem que solicitar o fechamento ou não e depois solicitar, fazer o chamado para a TI. Eu acho que o tempo talvez não é o suficiente para fazer esses dois trâmites. Até porque às vezes tem muita coisa agendada. Desculpa, qual é o nome do senhor? Edivaldo, Prof. de Araguaína. Edivaldo, o senhor falou do sábado, né? O senhor fala marcar o sábado ou desmarcar? Não É entendi muito bem a um dúvida. sábado facultativo, por exemplo, tem um recesso na sexta-feira. Aham. Só que o Estado não publica os sábados no Diário Oficial. E a gente, para fechar a unidade, a gente precisa solicitar a nossa diretoria para ver se vai fechar ou não. Após isso, ainda tem que solicitar a TI sobre a questão do sábado e os agendamentos. No caso dos Pode excluir, né, Barclay, os horários do pode sábado. estar tanto excluindo ou com vocês, se vocês já souberem previamente que naquele sábado vai ser facultativo, vocês só está desmarcando aqui. É porque o sábado não é feriado programado. Aham. E aí não tem como a gente prever quais são os sábados que vai funcionar. São coisas que acontecem de última hora e os agendamentos abertos. Então, assim, essa limitação para fazer o chamado, para fechar... Não, o chamado é os feriados, Edivaldo. Sim, é os feriados. Tá. Você E abriu... facultativo também. Feriado, facultativo, tudo envolve. Não, os feriados, você já sabe os feriados que vão ter naquele mês. Então, vocês já podem mandar pra gente. Agora, o Mas sábado... facultativo a gente não sabe.
Aí, no caso, vai ser feito dessa forma. Aí, Aí no... seu Edivaldo, aí seria o caso de você, por exemplo, digamos que vocês cadastram esses horários de agendamento todo dia 1º do mês. Então vocês cadastram ali mensalmente. Aí digamos que no segundo sábado é um facultativo e já tinha cadastrado esses horários. Aí seria no caso de vocês entrarem para excluir esses horários disponíveis. Eu vou mostrar mais para frente como é que faz essas exclusões. Mas aí seria seguir esse fluxo de exclusão dos horários de atendimento para aquele dia, que é no sábado, que é facultativo. Mas excluir os agendamentos? Excluir os horários de agendamento. E os agendamentos? Aí teria que cancelar os agendamentos. Mas assim, esse é bem complicado, porque aqui a gente agenda muita gente de fora, de outras cidades. Então a gente teria que ter um tempo para fazer esse reagendamento, né? Fazer contato com esse pessoal. Aí, uma dica que eu daria é, por exemplo, digamos que tem um feriado na sexta-feira, um feriado municipal na sexta-feira. Vocês já não cadastrarem, aí eu não sei, vai depender do fluxo interno de vocês, aí é mais uma dica de como seria no sistema, vocês não cadastrarem horário disponível para aquele sábado. Aí digamos que chegou ali na quinta-feira e não vai ser facultativo no sábado, aí em si vocês cadastrem esses horários pro sábado, somente ali pro sábado. Mas isso aí, quem vai definir vai ser um fluxo interno de vocês. É só uma dica de como eu faria, né, se eu estivesse utilizando o sistema. Eu queria saber como vocês fazem hoje, Edivaldo, no sistema. É porque hoje a gente consegue fazer esse bloqueio aqui, por segurança. Só que nesse novo a gente não vai conseguir. Tem que fazer o chamado para Palmas para fazer o bloqueio. Nós conseguimos fazer local hoje. Como assim um bloqueio, Edivaldo? Vocês bloqueiam aquele dia para ninguém solicitar agendamento? Sim. Mas esse Uai, mas aqui também, Edivaldo, eu ainda não estou conseguindo entender. Porque se você sabe que aquele sábado não vai ter atendimento, você já vai excluir ele, no caso. Vocês já fazem isso Deixa eu hoje. te explicar. Se tiver Por agendamento, segurança, o que eu faço? No começo do ano eu já olho todos os possíveis feriados que o governador possa dar facultativo na sexta. Eu já vou no sistema. O sistema atual hoje eu consigo lançar ponto facultativo. Então eu já lanço com antecedência 3, 4 meses antes, já fica bloqueada aquela data. Se por acaso a gente vê que o governador não der, a gente só vai lá e exclui o feriado ponto facultativo. Então automaticamente ele já vai abrir para agendar. Então, eu conseguindo bloquear com segurança, igual a gente faz hoje, né? Eu bloqueio muito tempo antes, que pode ser que dê facultativo na sexta ou no sábado, né? E já não gera agendamento. Se deixar para a gente fazer o pedido para Palmas em cima da hora, vai ter pessoas já agendadas. Então, nossa preocupação é essa. O ponto facultativo, o governador só lança em cima da hora. E em cima da hora você já vai ter muita gente agendada, entendeu? Não, entendi. Então, no início do ano, vocês veem os possíveis pontos facultativos, feriados, né, já existem, e vocês não deixam ele aberto. Seria isso, né? Para agendar. Isso, você já lança todos os pontos facultativos já com antecedência e já deixa tudo bloqueado. Aí, por exemplo, chega na semana, vocês veem que aquele sábado ou aquele dia da semana vai ser normal. Não vai ser como aconteceu nesses últimos feriados para trás. Isso, aí vocês entram... já vou excluir. No sistema hoje, ele tem essa opção. Eu posso incluir e excluir a qualquer momento. Então, seria interessante se a gente pudesse ter essa, né, o diretor, né, ter essa funcionalidade de que ele continue cadastrando e excluindo essas datas facultativas, né, porque tem muito feriado que é municipal e tem muito ponto facultativo que o governador dá, né, e o sábado, às vezes, a gente fica nessa questão, se vai liberar ou não vai. A gente bloqueia por segurança. Se não liberar, a gente cancela o feriado facultativo. Assim, gente, eu não vejo muita dificuldade, não, nessa parte. Porque no sistema que você pode abrir o sábado, no caso ele vai estar bloqueado, né, Barkley? No caso eu teria que desbloquear na tabela de feriado, seria isso? Ao invés de colocar um dia aqui para agendamento, um horário para agendamento nesse dia?
Nesse caso, seria Sim, porque cadastrar esse feriado no sábado também. isso, Colocar porque ele no caso, no início facultativo. do ano, eles já mandam tudo para cá, o pessoal já bloqueia aqui os feriados e pontos facultativos. Aí quando chega na semana, eles vão ter que informar novamente que aquele sábado não vai ser facultativo e vai ter que abrir, para eles poderem cadastrar horário para aquele dia. Eu só quero saber, eles já podem cadastrar o horário naquele sábado, ele estando bloqueado na tabela de feriados? Ou eu tenho que tirar da tabela de feriados para eles poderem colocar horários? Tem que ver essa parte. Você entendeu o meu raciocínio? Porque ele vai estar cadastrado na tabela de feriados aquele sábado, aquele ponto facultativo. No caso, se eles podem cadastrar já e já vai estar disponível esses Isso. horários, né? Aí, no caso, eles não mandariam para a gente aqui, eles conseguiriam entrar nessa tela que você tá e colocar horários para aquele sábado que está bloqueado na tabela de feriados. Eu não sei se isso é possível via sistema. Acredito que o pessoal deve ter bloqueado. Aí sim teria que pedir aqui para a TI para desbloquear aquele sábado. É o que eles não querem. Depender tanto da TI para isso. Entendeu? Entendi. Se tiver por exemplo, se tiver um feriado cadastrado no sábado e você tiver com essa opção marcada, não vai ter horário disponível para o sábado. Vocês podem até cadastrar aqui com o sábado selecionado, mas se tiver um feriado cadastrado lá, não vai estar disponível. Eles vão ter que cadastrar esse horário depois. Então, Tá, mas a teoricamente, minha pergunta é: eu tenho que tirar o feriado dele para poder eu conseguir cadastrar horário ou não? sim, tem que Tem que tirar o tirar o feriado. feriado. Sim. Ah, então eles têm que acionar a TI. É isso mesmo, Sérgio. De toda forma, teria A que não mudar aqui. ser, Maria, se eles selecionarem aqui desconsiderar feriados, não. Então, mesmo tendo feriado, o sistema vai puxar, só que aí entraria outra regra. Porque se tiver um feriado aqui na quarta-feira, o sistema cadastraria o horário. Entendeu? Aí no Aí seria, caso. seria do caso deles ou cadastrarem já no sábado e depois, se verem que não forem feriado mesmo, não for facultativo no sábado, excluir esses horários de agendamento, ou não cadastrar no sábado e, se verem que não vai ser facultativo, aí depois cadastrar esse horário apenas para o sábado. Porque Hoje o hoje, sistema só pra você ter seria uma esses ideia, dois. hoje atualmente, né? Se eu dizer que amanhã é feriado, ele já vai zerar os horários de amanhã. Se daqui meia hora eu for lá e cancelar esse feriado, automaticamente ele já vai abrir as agendas para esse dia, entendeu? Uhum, Então hoje o dia está bem fácil, tranquilo, que a gente consegue incluir ou excluir esses feriados, né? Ou ponto facultativo, né? uhum. Hoje você fala na CGA, né? Isso. Hoje Uhum. no SGA. Aí seria esses dois fluxos. Aí seria se pensar alguma melhoria, Maria, mais pra frente, não sei. O Marcelo deu uma sugestão aqui no chat que foi de adicionar um módulo para datas especiais. Essa sugestão nós vamos levar para a equipe responsável. Eu acho válida, né? Só que eles vão analisar. É uma boa sugestão. A gente vai apresentar, viu? Se for viável, eles vão desenvolver sim. Mas a equipe vai analisar e vai dizer se é viável ou não. Mas boa sugestão, viu, Marcelo? Obrigada. Mais alguma dúvida? Tá, vamos continuar então. Estava aqui na parte de data. Novamente, aqui na parte de data vocês vão selecionar uma data de início do atendimento. Então, quando vão começar esses atendimentos? Vou selecionar aqui dia 1º de julho. E uma data de fim do atendimento, que é quando vão encerrar esses atendimentos. Você pode estar selecionando qualquer data. Vou colocar aqui dia 31 de julho. Agora vem uma etapa importante que são os horários. Primeiro horário, último horário e o tempo de atendimento. Primeiro horário é quando vai começar esses horários de atendimento. Vocês têm que colocar nesse padrão. Opa. 7 às 19.
às 19 horas. Tá. Esse último horário, ele vai depender do tempo de atendimento que vocês levam para cada agendamento. Então, digamos que leve ali 30 minutos para cada agendamento. Se eu colocar aqui 19 horas, o sistema vai deixar cadastrar um agendamento às 19 horas. Então, o encerramento seria às 19h30. Então, esse campo aqui, último horário, ele depende desse tempo de atendimento. Vou colocar 30 minutos. Então, se eu quero que o último horário seja às 19 horas, eu preciso colocar que o último horário seja 18h30. Para o sistema entender que às 18h30 vai ter um agendamento que vai se encerrar às 19 horas. A partir de 19 não tem mais agendamento naqueles dias. Preencheu todos os campos, pode clicar em incluir. O sistema vai dar mensagem de operação realizada com sucesso. E agora, se eu vim aqui na tela de horário para agendamento e selecionar o mês de julho, ele vai listar aqui todos os horários de agendamento cadastrados, que acabamos de cadastrar. Aí vem aquela etapa da exclusão, que eu falei que ia explicar para vocês. Como é que eu faço para excluir o horário? Digamos que na data dia 15, deixa eu ver aqui, dia 15 vai dar... Na terça-feira, não vai ter expediente. Digamos que na terça-feira não vai ter expediente. Como é que eu faço para excluir os horários de agendamento desse dia? Vou vir aqui em excluir horários. E aqui vai vir novamente um campo de pesquisa e filtro. Eu filtro pelo órgão, a unidade. Posso filtrar pelo posto de atendimento, pelo tipo de atendimento. Para facilitar, vou filtrar pelo posto. E pelo mês e ano. Tá. Aí digamos que tem vários horários de agendamento cadastrado para vários dias. Como é que eu faço para filtrar? Posso filtrar aqui pela data. Então eu pesquiso aqui pela data, dou um Enter. E o sistema ele vai trazer somente aquela data. Eu posso estar excluindo alguns horários específicos. Ou selecionar todos e excluir. Vou excluir aqui só para mostrar para vocês apenas os das 7 horas para começar às 8. O sistema vai dar a operação de realizada com sucesso. Vou pesquisar novamente para ver se realmente o sistema excluiu. Vou informar a data. Vou clicar aqui fora. E pode ver que o sistema excluiu todos os horários disponíveis das 7 horas. Para começar ali às 8 horas da manhã. Tá, e digamos que já tinha algum cidadão entrou lá no sistema e já tinha cadastrado esses horários. Como é que eu faço para cancelar esses horários? Tem um botão aqui do lado de excluir, cancelar agendamentos. Que novamente eu vou selecionar e filtrar pelos campos. Aqui não vai mostrar nenhum porque não cadastramos nenhum agendamento lá no portal ou aqui interno no SGD. Deixa eu puxar um aqui só para mostrar para vocês. Aqui. Tá, eu tinha cadastrado mais cedo esse horário de agendamento aqui. Eu filtrei aqui pelo órgão da ICOM, que é a nossa empresa, pela unidade fábrica. Eu posso estar filtrando também pelo CPF da pessoa ou pelo nome e razão social. Aqui me puxou um agendamento cadastrado para esse dia 31/7. Como é que eu faço para cancelar? Eu seleciono esse agendamento que eu quero cancelar e eu dou a justificativa. Não terá expediente. Por favor, agendar novo horário. Isso aqui é só para fim de teste e clico em cancelar atendimento. Pode perguntar, Rodrigo.
Nesse tipo de caso, como é que a gente vai entrar em contato com a pessoa que está agendada para avisar que não vai ter um expediente de última hora, já que não temos opção de campo de agendamento com o telefone das pessoas? Tá, aí seria no caso de vocês virem aqui em cadastro pessoa e pesquisar pela pessoa e os dados da pessoa. Porque eu não me lembro de aparecer número de telefone nos cadastros pelo SGD. Não, não aparece no SGD. Sim. Aí como é que a gente estaria em contato com todas as pessoas agendadas em caso de última hora para refazer o reagendamento? Porque só cancelar e deixar essa mensagem não quer dizer que ele vai ver essa mensagem depois. Uhum, Ele vai certo. acabar comparecendo no órgão e ficar zangado com a gente, porque não foi avisado previamente. Mas não temos como entrar em contato com ele mais. E tem pessoas que vêm de outras cidades, né? Araguaína mesmo vem muitas cidades do interior para cá. Se a Uhum, gente não ligar cancelando, não reagendar, vai dar um uhum. mini caos. Aí seria o caso, Maria, de pensar numa evolutiva para trazer também o dado do telefone aqui na hora da listagem dos agendamentos. Mostra Porque novamente aí, é que eu tava falando sobre outra coisa aqui, gente, eu me perdi. aqui, qual é a dúvida deles que eles estão falando? É que na hora de cancelar um agendamento, o sistema não lista os dados de telefone da pessoa que realizou esse agendamento. Então, Tá, não teria. clica aí em cancelar só para eu visualizar aqui. Aí, no caso, você clicou em cancelar, escolheu a data. Eu escolho o órgão. Deixa eu ver se tem algum cadastrado aqui. Não, você não está cancelando agendamento aí, você está cancelando. Não, estou cancelando o agendamento aqui. Aqui é uma listagem de todos os agendamentos cadastrados no sistema. Ah, sim. Uhum. No Aqui não vai caso, mostrar porque eu já cancelei o último agendamento aqui. Não teria outro. O que eles estão falando é que na hora de realizar esse cancelamento, trazer tem que algum ter o campo. campo aí da pessoa, né? Isso, trazer um campo da pessoa com o telefone dela, o e-mail dela, Esse para eles CPF entrarem em e nome contato. já é o nome dela, né? CPF e o Isso, nome já é o nome dela. isso. Essa seria uma solicitação deles, que hoje o sistema ele não traz. Essa questão do telefone, a gente até cobrou antes por causa da questão das avaliações. Uhum, O sim, eu campo do lembro. e-mail serviria para a mesma coisa que falar da avaliação, só que nem todos vão ter acesso ao e-mail, nem todos vão lembrar qual é o e-mail para a gente poder cadastrar. O telefone continua sendo o jeito mais útil e funcional para a gente entrar em contato com todo mundo. Consigo entender aí, Maria? Aí é só uma solicitação minha. Hoje o sistema ele não traz. Aí eles teriam que vir aqui no cadastro pessoa e pesquisar pela pessoa e pelos dados dele. Aí, Rodrigo, coloca só o telefone, e-mail também ou só o Não, telefone? assim, vou dar um exemplo básico. No época quando o Siqueira morreu, foi decretado facultativo no dia da noite para outro dia. Uhum. A gente teria que entrar em contato com todas as pessoas. Só com o cadastro de e-mail, nem todos vão acessar e-mails. Com o telefone, é mais prático. Mesmo não todo mundo respondendo, mas é mais fácil entrar em contato com as pessoas por telefone do que por e-mail. Ou seja, o telefone para a gente hoje é muito mais útil do que um cadastro de e-mail. Uma coisa, Maria, até para eles realizarem esse agendamento, cadastrarem, eles precisam informar lá no cadastro, no portal de serviço, o telefone. Então já tem esse dado atualizado, ou deveria estar atualizado, né? Que eles informam lá no cadastro, no portal de serviço. Isso, não, Bartley, é porque a maioria dos agendamentos, pelo que eu entendi no último treinamento, o cidadão ele não vai conseguir, né? Porque o público é muito jamais não tem conhecimento de tecnologia, então hoje o pessoal agenda muito no agendamento interno, por isso que eu quero que você também foque muito no agendamento interno aí para o pessoal conseguir agendar. E eu Uhum, acho que lá no agendamento interno, pelo que eu vi na quarta-feira, não tem o telefone lá para ele também. uhum. Não puxa, na verdade você tem que cadastrar a pessoa, que lá você vai colocar o telefone dela, mas naquela tela de agendamento lá não puxa, só puxa o nome. Tá. Quando nós for passar lá, quando eu for passar aquele fluxo lá, você me lembra. Eu vou só mostrar aqui que o. Opa, cadê? Deixa eu pegar aqui outro e-mail. Caso o usuário ele esteja com o e-mail atualizado, o sistema notifica, ó, o agendamento do atendimento foi cancelado.
Justificativa. No caso, ele notificou quem? O cidadão, né? Isso, ele notifica Ah, o tá. cidadão que foi cancelado o agendamento. É o e-mail cadastrado lá, né? Mas como o Rodrigo falou, nem todos geralmente têm acesso ao e-mail. E seria mais fácil, mais simples para o órgão, para o pronto em si, Uhum. trazer esse campo do telefone para eles entrarem em contato. Mais alguma dúvida? Certo. Tá, consegui cancelar o agendamento. Edivaldo, você não quer falar aquela situação que você falou para mim na quarta-feira, não? Sobre a pessoa não trabalhar no sábado, aí ela trabalha em sábados alternados, trabalha até sexta-feira às 17h30. Acho que era isso, né? Era? A questão, nós temos uma adventista que ela trabalha à tarde. E aí tem a questão do sábado, que a gente tem uma trabalha, a outra não. Um turno trabalha, o outro não. Como é que o sistema vai se comportar nesse sentido? Aí nesse caso, aqui na hora do cadastro de horário, vocês, por exemplo, digamos que as duas trabalham até sexta-feira, até às 17 horas, digamos que as duas trabalham até às 17 horas. A partir das 18, uma não trabalha. Então vocês teriam que cadastrar um horário com a quantidade de guichês 2, de segunda a sexta, nesse horário. E caso tenha horário a partir das 17, a partir das 17, 18 horas, vocês teriam que cadastrar um novo horário, colocando aqui, a partir das 18 até às 19 horas. Então teria que ser cadastrado horário separado, porque o sistema ele não permite vincular o guichê àquele horário de atendimento. Pelo menos hoje não permite. Pode ser pensado numa evolutiva para permitir, mas hoje não permite, vocês teriam que cadastrar avulso. Um horário até às 18, com 2 guichês, a partir das 18, um novo horário até às 19, no sábado a mesma coisa. Aí seria uma evolutiva a se pensar, Maria. Então, não é possível fazer esse cenário que o Edivaldo falou? Não nesse meio. Seria o caso dele cadastrar horários específicos. Um novo horário de atendimento. Bach, ele vai ter que cadastrar então de segunda a quinta, que vai ser o horário normal, né? Aham. E de cadastro separado a sexta-feira, que na Isso. sexta-feira ela sai mais cedo, ele consegue resolver, que é só um Isso. atendente por turno, entendeu? Sim, isso. E daí no sábado ele deixaria aberto todo sábado, e o sábado que não tem atendimento, dá para aquela opção que você colocou de excluir todos os agendamentos daquele departamento, né? Isso. Você consegue excluir todos os horários daquele dia, né? Uhum. Seria esse caso mesmo, Maria. Mais alguma dúvida? Certo. Isso é uma pergunta, Pag. Se a gente quiser alterar um que já foi criado, eu cadastrei, vamos supor, você cadastrou um de segunda a sexta. Aqui acontece, vamos supor, eu tenho 2, vamos supor, SSP, tenho 4 atendentes por turno. Uhum. Só que vai ter uma pessoa de férias. Só que ele só me avisou hoje e começa férias amanhã, que infelizmente acontece isso. Eu consigo editar esse agendamento ou tem que excluir e cadastrar tudo de novo com menos atendentes? Aí seria o caso aqui, ó. Por exemplo, digamos que queira alterar esse dia. Deixa eu voltar aqui. Naquele cadastro que você fez, tipo assim, no cadastro, para tentar alterar daquele cadastro que você colocou, de segunda a sexta, horário tal, ele consegue editar ou você não edita? Você só tem que excluir e cadastrar tudo novamente? Ele só edita o horário, aí teria que excluir todo o dia e cadastrar novamente. Ele não consegue editar menos atendentes nem nada não, então, no Não, caso, não excluir e consegue. fazer tudo de novo, né? Não. Aí seria também uma nova evolutiva a se pensar, Maria. Conseguir alterar esses agendamentos, essas datas. Porque no de hoje, no atual, a gente consegue editar lá, né? Uhum. Entra lá, altera a quantidade de atendentes, consegue fazer tudo, né? Então, se a pessoa ainda não agendou, ele já vai diminuir automático, né? Sim. Então, hoje é bem prático essa questão só de editar, que às vezes acontece, a pessoa está de férias ou está de atestado, né? Vindo para cá, sofreu um acidente,
Então a gente só iria lá e editar ali, entendeu? Aham. Se tivesse a opção de editar, acho que seria bacana que a gente conseguiria resolver várias coisas só com o simples fato de editar. É claro, aquela pessoa que já agendou, daí não, a gente vai ter que dar um jeito, né? Porque a pessoa já está agendada. Uhum. Entendeu? Então, se tivesse a opção de pelo menos editar ali nessa Sim, questão de cadastro, seria bastante interessante. Se a sim, gente conseguir alterar os horários, tempo de intervalo, quantidade de atendentes, né? E até desativar um dia, né? sim, eu concordo com você, Sérgio. Um botão de. Não um botão, né? Se possível, alterar esse cadastro seria bom e diminuiria bastante os outros fluxos que precisariam fazer. Por exemplo, excluir horário, cancelar agendamento. E até você colocou ali o início e fim, você colocou só de um mês. Aqui a gente deixa, a gente coloca início de um dia, o final a gente joga para o final do ano ou para janeiro do ano que vem. E todo ano a gente só vai e edita só o final, né? Porque a Sim. gente, tipo, os horários são os mesmos, entendeu? Então, se Uhum. você conseguir colocar essa opção de editar, e ali assim a gente vai aumentar os atendentes, diminuir, aumentar os horários, diminuir os horários, acho que ficaria bacana. E daí a gente só alteraria de segunda a sexta e o outro do sábado, que como são horários diferentes, né? Então Uhum. seria dois cadastros, um de segunda Uhum. a sexta e outro no sábado. Sim, Maria, eu até uma funcionalidade de adicionar ou remover quantidade de atendentes também ajudaria. Que aí, por exemplo, digamos que tem aqui na data tal, está configurado para 3 atendentes, mas naquele dia, por algum eventual causa, não vai poder ter os 3 atendentes, diminuir a quantidade de atendentes. É lógico, teria que tratar as regras de já ter um agendamento cadastrado, aí seria papel a se pensar. No caso, nessa tela aí ou naquela outra tela para alterar? Nem é questão de tela, Maria, seria a possibilidade de alterar um horário cadastrado. Mas, no caso, Digamos, esse aí. alterar um dia cadastrado. Ah, tá, mas o horário tem como alterar aí, né? O horário tem como alterar. Falando essas informações aqui, ó, quantidade de Ah, sim, guichês. pra ter Isso, como alterar essa parte aí. isso. Uhum. Uhum. Mais alguma dúvida? Maria acha que passa a parte do portal do cidadão ou posso fazer aqui a parte de incluir interno, incluir um agendamento interno? Só perguntar em relação aos horários, gente, se vocês entenderam como funciona hoje. Porque essas alterações, elas vão demorar, tá? Refletir no sistema. Então, por enquanto, vocês têm que entender como é que funciona para fazer como está sendo ofertado pelo sistema, para depois a gente adaptar essa parte de horários. Vocês conseguiram entender, né? Acho que já pode mudar para o agendamento interno. Pode mudar? Certo. Aí o pessoal da recepção e call center para eles aprenderem a fazer também. Tá, vou voltar aqui para a tela inicial. Tá, cadastramos tipo de atendimento, cadastramos postos e cadastramos horários de atendimento. Aí digamos que o cidadão ele vai lá no pronto Detran, por exemplo, e vai querer um agendamento. Como é que vocês vão fazer para fazer esse agendamento para ele ali manual? Digamos que ele não agendou via portal de serviços. Novamente, aqui no menu lateral, vocês terão uma permissão, né? Tem uma seção chamada, tem um módulo chamado agendamento, com duas funcionalidades, incluir agendamento e listar agendamento. Vou clicar aqui em listar agendamento primeiro. Podem ver que aqui no mês de junho não tem nenhum agendamento cadastrado. Por quê? Porque eu também não cadastrei nenhum agendamento disponível para esse mês. Para julho, a mesma coisa, só que nós cadastramos horários para agendamento. Como é que vocês vão fazer? Só um momento, deixa eu só passar um negócio aqui. Prontinho. Como é que vocês vão fazer? Podem estar vindo tanto aqui em agendamento e incluir agendamento, quanto clicar aqui em incluir agendamento. Clicar aqui. O sistema ele vai
vir para a tela de incluir agendamento, com alguns campos. O primeiro é o CPF ou CNPJ. No caso, seria do cidadão que está ali para fazer o agendamento com vocês, fazer o atendimento com vocês. Vocês vão informar o CPF do cidadão e clicar aqui em qualquer lugar fora do campo. Ele vai puxar automaticamente o nome desse cidadão. Lembrando, esse cidadão ele precisa ter o cadastro no portal de serviço. Então, caso eu informe... Deixa eu gerar um CPF aqui. Caso eu informe um CPF que não tem cadastro, ele vai informar pessoa não cadastrada. Então, ele precisa ter cadastro no portal de serviço. É obrigatório. Aí você tem que mostrar como é que cadastra uma pessoa aí, Barkley. Porque vai ter muito caso desse. A maioria vai ser assim. Uhum. Como é que cadastra aí? Qual a tela que cadastra essa pessoa? Para eles cadastrar, Lena. Certo. Como é que faz para cadastrar uma pessoa? Com as permissões, vocês vêm em cadastro pessoa, incluir pessoa. Por padrão ele vem o tipo pessoa jurídica, mas vocês selecionam pessoa física. Vocês vão informar o CPF dessa pessoa, o nome, informar apenas os campos obrigatórios. Por padrão ele já vai puxar nacionalidade brasileira. Validado, vocês precisam deixar... A parte de contato tem, que é preciso, né? Que naquela tela não tem. Vou passar, só um momento. Tá, vou estar preenchendo aqui para mostrar para vocês. Vamos preencher o CPF da pessoa, o nome dela, nacionalidade. Aqui em cima, endereço e contato, tem o campo telefone celular. É aqui que vocês vão informar. O telefone da pessoa e o e-mail da pessoa. Autorizo receber comunicados. Por padrão, vocês deixem sim, que aí a pessoa vai conseguir receber os comunicados via e-mail dela. Os comunicados do portal de serviço. Configurou o campo de telefone, e-mail, CPF, nome e nacionalidade. Vocês podem deixar como validado não. Vocês podem clicar em incluir. O sistema vai dar a mensagem de operação realizada com sucesso. Nem o e-mail e nem o telefone é obrigatório nesse caso? No cadastro aqui interno, não. Mas uma coisa que eu falo para vocês é cadastrar ou pedir para ele se cadastre no portal de serviço. Por quê? Pode perguntar, Erin. Esse cadastro vai ser obrigatório, então, em todo atendimento presencial. Assim, é um Quando cadastro... a pessoa vir aqui, por exemplo, querer ir na DAPEC. Não, você vai cadastrar ele somente uma vez, Erin. E fazer o cadastro dela nesse sistema. Isso. Se não tiver ele, você vai cadastrar ele somente uma vez. Aí na próxima vez que você fizer o agendamento dele, colocar o CPF, já vai puxar o cadastro que você fez. Não precisa cadastrar ele todas as vezes, não. Tá? Tá, entendi. Aí quando eu puxar lá pela segunda vez, vai ter o telefone e tudo. Isso, o que você informou da primeira vez já vai ter. Uhum. É porque, Barkley, eu falei também para eles no último treinamento que é interessante que eles orientem os cidadãos a fazer o cadastro no portal de serviços, o agendamento por lá. Mas, como hoje isso eles não fazem também, a maioria dos agendamentos eles fazem o que ela chamou de agendamento presencial. Quer dizer o quê? Que a pessoa vai lá, ou ela liga via telefone, no call center de lá, e pede para fazer um agendamento, tá bom? Hoje, a maioria dos agendamentos são feitos assim, nos prontos. Uhum. Isso é uma mudança de cultura para ele poder fazer pelo portal de serviço. Hoje é mais simples pelo SGA e eles já não fazem. O portal de serviço que precisa fazer um login e uma senha. Só uma dica, Maria. Porque hoje, a maioria das solicitações do Estado, elas estão se concentrando ali no sítio, que é o portal de serviço. Não é um cadastro demorado.
é basicamente a mesma coisa que está fazendo aqui no SGD, apenas colocar o CPF, o nome, o e-mail e o telefone, que são os campos obrigatórios. E ele já vai ter um pré-cadastro lá no portal de serviço. E caso ele queira fazer uma nova solicitação, digamos, por exemplo, lá da SSP, renovação de identidade, não sei, ele já vai conseguir fazer isso ali via o portal de serviço. Então, realmente aconselhar o cidadão ali, não, tem um portal de serviço, Sim. você pode fazer o cadastro e facilitar o fluxo, tirar, digamos, a carga ali do setor, para não concentrar esse cadastro dentro do setor do pronto e induzir o usuário a utilizar essa forma, que é o cadastro. Foi igual o Marcelo disse, é um cadastro bem simples e bem eficaz. Mas tem a possibilidade de cadastrar Isso. também via pessoa. É bom a gente mostrar para elas poderem fazer lá, né, também. Uhum. Mais alguma dúvida, Erin, nessa parte? Não. Pode continuar, Barclay. Certo. Cadastrou a pessoa, novamente você vem em agendamento, incluir agendamento. Agora, se eu informar o CPF da pessoa, ele já vai puxar aqui o nome, cadastrado. Tá, selecionei o cidadão que eu vou realizar esse atendimento. Vou selecionar o órgão agora. Nesse caso, é o pronto. O tipo de atendimento, treinamento e o posto de atendimento. Lembrando, o tipo de atendimento, o posto de atendimento e o órgão nós já tinha cadastrado previamente. Aqui embaixo, ele vai me mostrar um calendário, que é com todos os dias que tem agendamento disponível para cadastro ou não. Mudando aqui para julho, que foi os horários que nós cadastramos, ele vai listar aqui todos os agendamentos disponíveis. Quando eu selecionar o dia, ele vai mostrar os horários disponíveis com, aqui na esquerda, um ícone de pessoas, 2. Por que 2? Porque nós cadastramos 2 atendentes. Então, 2 pessoas conseguem cadastrar às 7 horas. A partir do momento que 2 pessoas cadastraram às 7 horas, esse horário ele já vai fechar. Da mesma forma, os outros horários. Selecionei aqui às 8 horas do dia 7. Aqui embaixo vão ter as instruções. Eu aconselho a ler essas instruções para o cidadão. Marcar como estou ciente e incluir. O sistema vai validar e vai retornar a operação de sucesso. E vai voltar aqui para a listagem. Junho novamente não tem, mas caso eu mude aqui para o mês de julho, aqui no dia 7, já vai me retornar que tem um agendamento cadastrado. Se eu selecionar aqui o agendamento, vai estar aqui, agendado. Esse seria o fluxo interno para cadastrar um agendamento para um cidadão, quando ele vai lá presencialmente e ele não realizou esse cadastro previamente. Feito isso, o atendimento em si vai ser dentro do SGA, né, Maria? Isso. Então, Exatamente. feito isso, aqui se encerra o fluxo. Barclay, clica bem nesse agendados 1, para a gente ver o que é que acontece aí. Lista, né, os agendamentos do dia. Tem como eu clicar nele aí em cima, nesse teste? Para ver no caso aí tem... Não tem um telefone dele aí também, né? Não. Deixa eu só printar essa tela aqui também, só um minuto. Tira print. Sim, só enquanto a Maria printa aí, além da frequência, nós temos também a avaliação desse treinamento. Vou pedir que todos realizem essa avaliação. O Guilherme mandou o link aí, é bem simples, é só um Google Forms, um formulário certinho, para nós fazer essa verificação do treinamento de hoje. Certo, Barclay. Eu lembrei aqui, como cancelar um agendamento? O atendente, ele consegue cancelar? O cidadão consegue cancelar?
No caso, eu já mostrei, Maria. Já? Já. Nossa, foi rápido, nem vi. Eu tô digitando aqui do lado. Foi Então, até a parte lá de, se eu não me engano, da evolutiva, que tinha pensado na evolutiva lá dos telefones. Tipo, na hora de cancelar, também puxar esse dado do telefone. Ah, tá. Certo. Aí é bom agora o Guilherme, ele pode passar um pouquinho do portal de serviços para o pessoal ver, né? Como é que faz um agendamento lá. Lá ele consegue cancelar também, né, Barclay? Consegue. Cidadão, se quiser. Pode passar sim. Guilherme, se quiser, pode mostrar É, lá. bom dia, Maria. Queria só tirar uma dúvida. Sim, Gustavo, pode falar. Eu talvez passou que eu tive uma emergência aqui no pronto, eu acabei tendo que sair rapidinho. Essa questão do cadastro, quando o cidadão senta à nossa frente ali, através do SGD, o disparo da pesquisa de avaliação, ela será feito o que está cadastrado no portal de serviço ou o que está no SGD? É no SGA. Isso. Eu mostrei na quarta-feira, quando o atendente preencheu o e-mail lá. Uhum. Na hora que iniciar o atendimento, antes de finalizar o atendimento, aí ele preenche o que ele fez, os serviços, e lá tem o campo de e-mail e telefone. Aí esse campo e-mail ele tem que ser preenchido para disparar por e-mail do cidadão a avaliação, que lá ele vai avaliar. Então, é o que é preenchido no SGA. Esse Isso, no preenchimento do SGA. SGD ou Não, no no portal de SGD, serviço não serão usados, né? não tem avaliação nesses dois sistemas. Tá bom, Essa valeu, parte. obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Bom dia. Para mostrar a parte do portal de serviço, como que o cidadão consegue fazer esse agendamento lá no portal. Vocês estão vendo minha tela aí? Beleza. Aqui é a tela inicial do portal de serviço, como a gente tinha dito antes. Ele precisa ter um pré-cadastro, né? Ele não precisa nem chegar a complementar o cadastro. É só o primeiro cadastro mesmo, ele já consegue realizar esse agendamento. Eu gerei o CPF aqui e vou fazer esse cadastro com vocês. Clicando aqui, entrar lá em cima, depois em cadastros. Ele vai digitar o CPF, clicar em cadastrar. Ele já vai levar para o tempo de uso do sistema. E aqui os dados do usuário, que os campos obrigatórios são nome, e-mail e telefone. Depois o cadastro da senha. Aí esse e-mail que ele colocar aqui, gente, já vai quando ele fizer um agendamento aqui no portal de serviços, esse e-mail que ele está colocando aqui é o e-mail que vai parar lá no campo de e-mail no SGA, tá? Para esses casos, quando forem agendamentos feitos por aqui, tá bom? Pronto, aqui você vê que é muito simples o cadastro, o primeiro cadastro. É só nome, e-mail, telefone e a senha. Ele já vai dar mensagem que seu cadastro foi efetuado e ele vai retornar para a tela de login. CPF, e aqui a gente consegue entrar com aquela senha que a gente cadastrou. Agora aqui é a caixa para entrar. Quando a gente entra, por padrão ele já vem para a minha página aqui em cima. Vocês poderem ver. Aqui é a página inicial. Na página inicial aqui em cima, ele vai listar tudo do portal, as categorias, os principais serviços e tudo mais. Aí aqui tem minha página, aqui em cima, eu consigo fazer esse agendamento. Clicando aqui, ó, um novo agendamento. É a parte aqui de agendamentos. Aí aqui é a parte que o Barclay mostrou lá dentro do SGD. Ele vai selecionar um órgão, no caso aqui é o pronto. O tipo de atendimento que o Barclay cadastrou, treinamento por diagnóstico, e o posto de atendimento. E aqui ele já vai listar novamente o calendário com as datas disponíveis. Vou selecionar um aqui,
no horário, clicar aqui o campo não sou um robô, e aqui tem todas as informações desse agendamento. E aqui mostra o caso de cancelamento, que eu consigo cancelar. Em caso de cancelamento, o mesmo teste deve ser realizado no mínimo com 24 horas de antecedência. Aí você clica aqui, estou ciente dessas informações, e agendar atendimento. Ele vai mostrar que a operação foi realizada com sucesso. E aqui ele já me traz o detalhe do agendamento. O nome cadastrado, CPF, o número do atendimento, o tipo de atendimento, a data do agendamento e o horário. E aqui o status confirmado. Se eu voltar lá na minha página, aqui em cima novamente, minha página, ele já vai estar aqui listado. Eu clicando aqui em agendamentos, ele vai me listar certinho, e aqui eu consigo cancelar. Se eu clicar aqui em ver agendamento, ele vai me voltar para aquela tela logo após a inclusão do agendamento, que é o detalhe. Então aqui, caso eu queira cancelar, ele vai me pedir uma confirmação. Clicando em OK, ele vai deixar eu cancelar, porque tem mais de 24 horas antes. Rodrigo, pode falar. Oi. Quando o e-mail vai para. Quando a gente faz o atendimento, finaliza, vai a avaliação. Quando a gente realiza esse agendamento, chega a comprovação do agendamento no e-mail da pessoa também ou não? Chega. Lá ele Então, chega. quando a pessoa realizar o agendamento, já vai direto para o e-mail dela depois, se ela fizer pelo portal, comprovando que ela foi agendado tal dia, tal horário, para o serviço que ela escolheu. Aham. Beleza. Mostra Obrigado. certinho. Deixa eu só ver se está chegando aqui, que eu cadastrei outro e-mail. Mostrar. Ele mostra no e-mail sim, só que eu cadastrei outro. O Barclay vai mostrar aí. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Como o Marcelo comentou, gente, é bem simples o cadastro lá no portal. Né? Se o pessoal da comunicação fizer alguns videozinhos explicando como é que faz o cadastro, fazer uma campanha de cadastros, seria interessante. Não é tão difícil fazer. É até mais simples do que o agendamento interno, eu achei. Só para mostrar aqui, aquele agendamento que eu tinha cadastrado lá, ó, ele mostra aqui o número, o nome da pessoa, CPF, o tipo e tudo mais. Pode perguntar, Gustavo. Os cadastros existentes hoje não estarão disponíveis quando inserirmos o CPF, todos farão novos cadastros? Não, Zenaide, você fala o que tem no SGA, que já foram feitos. Não, vai ser feito tudo novamente. Não foi feita nenhuma migração, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu quero reforçar quanto à frequência, tá? A frequência já está no nosso bate-papo. Então, por favor, preencham a frequência. Depois a gente vai adicionar lá no grupo a relação dos cursos para vocês acessarem e emitirem o certificado de vocês. Mas para isso, vocês precisam preencher a frequência, tá? Isso, puxando o gancho aqui da Daiane, além da frequência, tem também a avaliação do treinamento para preencher. O Guilherme mandou aí e mandou novamente o link. É bem rápido, bem simples também de preencher. Barclay, volta só naquela tela lá na vinculação e criação do posto de atendimento, que eu acho que o Gustavo... Gustavo, você está aí? Estou aqui, sim. O Gustavo acho que não estava na sala quando eu falei. Deixa eu só alinhar perguntar um negócio aqui, Maria. Quando o cidadão chegar no pronto, então, acho que o caminho mais saudável para a gente fazer é incentivar o via portal de serviços. Né? Isso. Esse cadastro incentivar, inicial, exatamente. Porque aí, depois das próximas vezes, ele já funciona automaticamente. Né? Já funciona, exato. Beleza. Aí, eu vou solicitar para a parte do bloco de agendamento subir um pouco mais, tá? Porque eu vi que está lá embaixo.
pode Tá bom. dificultar a procura da sessão de agendamento lá no portal de serviço, tá? Eu já pedi para... Já coloquei aqui no meu documento de apontamentos. Gustavo, é o seguinte, como eu perguntei lá no grupo, não sei se você viu o grupo lá da gente, do novo agendamento, quarta-feira a Gisela entrou nessa parte do agendamento do portal de serviços e procurou CNH. E quando ela procurou lá a revalidação de CNH, ele só estava vinculado ao pronto de Araguaína e de Porto Nacional, e não estava de Gurupi, tá? Eu botei em abril, se eu não me engano, o Sérgio acho que pode confirmar, eu coloquei no grupo que, como os tipos de atendimento nós já tínhamos subido aqui via banco de dados, e os postos de atendimento a gente já tinha cadastrado também, o próximo passo eram vocês vincular esses dois nessa tela de posto de atendimento, que é a tela que o Barca está falando. Então, eu acho que não sei se vocês fizeram, se vocês não concluíram ainda, verifique isso, tá? Qualquer dúvida, você fala comigo no PV, que eu te oriento direitinho, tá bom? Mas é basicamente essa tela. Você cadastrar, você pesquisar o posto, né? O posto de atendimento que já está cadastrado, e vir aqui em tipos de atendimento a serem realizados e adicionando todos os tipos de atendimento que o posto tal de Gurupi atende, tá? Que eu vi, que eu acessei hoje de novo e não tá. Eu falei com a Zenaide também, viu, Zenaide? Aí verifica direitinho, que acho que o Sérgio já fez, eu acho que Porto Nacional também já fez. Não, no caso eu sou de Porto, né? Você é de Porto, né? Gurupi Então é a Zenaide mesmo. Isso. É a Zenaide, tá? Desculpa, gente. Algumas perguntas. Para o Guilherme. Guilherme, o cancelamento só pode ser feito com 24 horas lá no portal de serviços? Até 24 horas. Até, né? Isso. A mesma coisa vale para o interno também. Aí, no caso, caso o cidadão tenha desistência, ele tiver na curva menor de 24, ele tem que realizar um novo atendimento, no caso, e não a edição. Isso. Ele não vai conseguir novo agendamento. Isso, um novo agendamento e o anterior se perde. A Zenaide falou que é importante fazer uma ampla divulgação dessa forma de agendamento. Tá, eu já tinha alertado a Moara para fazer isso com a comunicação, tá? Da SECAD. Vou falar com ela novamente para ver se ela já alinhou isso. Já teve tempo muito suficiente para planejar essa parte, né? Tá, a Zenaide está providenciando. Ok, Zenaide. Obrigada, viu? Mais alguma dúvida, gente? Dia 30... Pode perguntar, Erin. Desculpa, Maria. A Erin levantou a mão. No portal de serviços, a pessoa, quando for fazer o agendamento dela, vai estar lá o órgão ou o serviço primeiro? É o órgão, depois o serviço e depois o posto de atendimento. É nessa ordem, tá? Eu sei que é diferente da do SGA, tá? Mas assim, eu demorei me acostumar também. Fiquei um pouco confusa quando eu comecei a usar, mas assim, com os milhões de testes que eu fui fazendo, acabei me acostumando, tá? Então, assim, para o cidadão o impacto vai ser maior também, mas ele vai ter que pesquisar primeiro o órgão, depois eu vou incluir o pronto lá, que a Gisela falou também no último treinamento, eu vou pedir para incluir o pronto lá no texto do órgão, tá? E depois o serviço, que é o tipo de atendimento, e depois o posto de atendimento, tá bom? Não teria como verificar se tem como fazer a troca, colocar inverter, colocar, por exemplo, o Detran depois dos serviços dele, assim como todos os órgãos? Porque, assim, se a pessoa entra e aí vai colocar o serviço, vai aparecer 500 serviços de todos os órgãos, todos os serviços que a unidade faz, para depois colocar o órgão que ela quer.
Exatamente. Erin, eu ainda não levei essa solicitação aqui para frente para o nosso diretor, vou conversar com ele, mas ainda eu não sei se vai ser acatada dessa forma, tá? Mas eu vou pedir, né? Mas não vai entrar dia 30 dessa forma, tá bom? Vai entrar do jeito que foi apresentado aqui para vocês, tá? Outra coisa, se a pessoa vai colocar um serviço colocou um serviço da SSP e lá no órgão ela coloca Detran, vai dar divergência ou vai continuar assim? Porque como o órgão Não, é o você coloca seguinte, depois, o órgão primeiro, o órgão vai ser pronto. Então, vocês são um órgão no portal de serviços. Não é separado, né? Detran. Se o Guilherme puder mostrar aí novamente, Guilherme, a sua tela aí do portal de serviços, só mostrar lá. Foi cadastrado assim, o órgão pronto. Dentro do pronto tem todos os serviços que já foram colocados, os tipos de atendimento. Seleciona CNH, por exemplo, e seleciona um serviço lá relacionado a CNH. Aí esse serviço vai estar atrelado aos postos de atendimento, que é Araguaína, Gurupi e Porto. Tá? Que aí a Araguaína vai ter lá dentro, no texto do posto de atendimento, vai ter Detran, Jussetins, entendeu? Seleciona o pronto aí, isso. Aí seleciona CNH. Vamos ver se CNH tá. Não sei se na homologação tá vinculado. Não tá. Colocar alterar a senha online. Eu acho que esse eu configurei. Manda um link. Será? Isso. Aí tá vendo, Erin? Eu coloquei esse alterar a senha online em todos os prontos na da PEC, tá? Agora, se ele tiver na Jussetins, aí eu tenho que vincular lá na configuração ele para Jussetins. Entendeu? Ah, sim, entendi. Entendeu agora, né? Uhum. Aí, se eu selecionar aqui CNH, aí vai aparecer os prontos e vai aparecer o Detran. Quer dizer, é Detran, né? É Detran. Exatamente. Certinho? Até tem que ter atenção, porque quando for selecionar o pronto aí, arrisca escolher um pronto de outra cidade e achar que está indo na unidade errada. Exato. Isso, tem que ficar atento a essa questão. Uhum. Essa nomenclatura do posto de atendimento, Maria, você acha que é possível alterar essa do posto de atendimento que está aí na tela, por exemplo? Pronto Sim. Gurupi. Não consegue colocar a cidade primeiro, não? Talvez ficaria mais fácil da gente. Pode ser. Aí, no caso, vocês podem... Vocês podem alterar lá, tirar o pronto da frente e deixar só Gurupi. Beleza. Eu coloquei dessa forma, orientei vocês colocarem dessa forma, pronto o nome da cidade, porque se a gente deixar só BRK ambiental, aí vai repetir BRK ambiental 3 vezes e a gente não vai saber de qual pronto é, entendeu? Aí o defeitozinho dessa parte é esse. Aí a solução que a gente achou mais viável fazer assim, para funcionar, foi colocar o nome do pronto na frente. Aí se vocês quiserem tirar o nome pronto e deixar só a cidade, para ficar até mais fácil, é interessante também. É só alterar lá no SGD. Vocês conseguem, tranquilo. A Erin quer fazer uma pergunta, eu acho. É sobre o limite de gerar senhas. Eu não sei se vocês falaram, ou eu que não vi. Sobre o limite de gerar senhas. Vai ter como a gente fazer o limite, colocar o limite, ou ele já vai ter o limite? Por exemplo, de serviços que são feitos, que não são feitos presenciais dos órgãos, dos postos de atendimento, né, no caso. Essa parte, o atendente no SGD, o que faz a configuração dos horários, ele já coloca naquela tela de horários lá a quantidade de guichês disponíveis para atender aquele serviço, ou os serviços. Entendeu? Então, se tiver 2, aí ele configura que vai ter dois atendentes por horário.
Aí na hora que agendar, aparecer lá, quando seleciona o agendamento lá, o horário, aí aparece lá a quantidade, 2. Aí ele vai diminuindo, né? Conforme a pessoa vai selecionando o horário, ele diminui a quantidade, ou se acabar a quantidade, ele some o horário. Entendeu? Eu quis dizer assim, por exemplo, aqui no Pronto tem as Jucetins. Eles fazem serviços online. Nós geramos as senhas para ele, vamos dar um exemplo de 70 senhas. A gente gera para eles as senhas e eles vão colocando os serviços dele conforme essas senhas, colocando dentro dessas senhas que a gente gerou, entendeu? Nos serviços online deles. Se vai ter esse limite de gerar senhas ou vai ser ilimitado. Eri, eu não consegui entender a situação de vocês. Vocês são do call center, né? Oi, essa questão das Jucetins é porque não podemos, eles não podem fornecer dados dos clientes, são processos sigilosos. Aí só gerava senhas avulsas para eles poderem registrar o atendimento, porque cobrava-se números deles. Aí a questão dela está perguntando se a gente vai poder sair liberando senhas normais, que é só para registro interno. Esse é o problema, porque eles não podem cadastrar CPFs nem nomes, que são processos sigilosos, eles não podem divulgar os dados dos clientes. Ah, é Isso. aquele encaixe que o Sérgio fazia, né, né, Sérgio? Eu acho que. Não, gente, nessa nova versão acho que não vai ter como fazer, não. Não, Porque nesse caso, desculpa, é porque não é nem encaixes, é porque eles recebem processos aleatórios de todo o estado e eles têm que avaliar o processo da junta comercial. Nem eles têm acesso aos dados das pessoas direito, eles não podem. Por exemplo, eu não posso colocar lá, Rodrigo, o nome do Rodrigo, CPF do Rodrigo, para eles registrarem atendimento. É um atendimento como se fosse sigiloso. É como se fosse uma liberação de senhas normais, sem nome de ninguém. Que é só para registro de Entendi. atendimento. Rodrigo, mas hoje tem lá nesse novo sistema que você pode só clicar lá, vai gerar só o número e se quiser colocar o nome da pessoa, tem como. Não, sim, a No dúvida caso, era só se faria lá teria no. limitação. Se teria, por exemplo, só pode 10 por horário, Não, se é 20 por não. horário. Só essa dúvida. Se gerar no SGA daquela forma lá, gerar as senhas sem ser por agendamento, tem como. Que aí você coloca por número, que a gente mostrou lá na quarta-feira. Aí vai gerando a quantidade de senhas por número, pelo número, a sigla e número. Aí, no caso, teria que configurar esse serviço, essa fila, para ela não aparecer as chamadas no painel. Essas pessoas vão presencialmente, Eren, ser atendidas lá ou Não, é online, né? é online. É tudo online o atendimento da Jucetins. É um Isso. caso específico do órgão. Aham. Não, no caso do SGA, acho que atende sim. Dá para gerar a quantidade de senhas que quiser lá. Não, beleza. Então. Tranquilo. Obrigado. Obrigada, perfeito. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se aqui no chat apareceu alguma. Sim, Gisela, eu vou pedir isso agora, tá? Para acrescentar. Isso, tá bom. O Sérgio falou para colocar só pronto. Eu deixo só pronto ou eu deixo o nome extenso e coloco um tracinho pronto no final? O que vocês acham? Ou deixa só pronto? Que é mais Do fácil. jeito que você colocou lá, ele tá como se fosse, né, Programa de atendimento. de qual que é o problema? Antigamente era pra já, então tava lá pra já, depois é pra Jaraguaína, agora é pronto. A gente tá batendo forte na tecla de nome, né? O de pronto, pronto, pronto. E no sistema não tem pronto, quer dizer, eu acho que vai ficar complicado. Então, sugestão, né? Verificar com o pessoal da comunicação, né? Com os diretores, né? Eu sugeriria colocar o pronto para vender essa imagem do pronto, entendeu? Que ele está programa de atendimento, não está diretamente pronto, entendeu? Para Isso. facilitar, seria mais interessante. Não, eu vou solicitar aqui para alterar, só para pronto. Acho que é só isso, não tem mais nenhuma observação aqui embaixo, não. Mas igual você falou, se puder colocar, né? Pronto Araguaína, pronto Gurupiri, pronto Porto, seria interessante. Ele vai direto na unidade também, entendeu? Mas inicialmente o programa ele já vai abrir, né, as 3 unidades, ficaria perfeito. Certo. Mais alguma dúvida, gente?
Eu acho que não tem, né? Então, avisos, tá? Zenaide conclui aquela parte lá que eu falei para você, da vinculação. Dia 30, a virada nós vamos fazer no sábado à tarde, depois do expediente de vocês, do sábado, que nós íamos fazer de manhã, mas vocês trabalham, aí o sistema ia ficar inoperante para vocês no sábado, então vai ser à tarde. Vamos fazer alguns testes de sábado para domingo no sistema. Lógico que a gente não consegue fazer todos os testes possíveis que a gente faz aqui na homologação, tá? Então, assim, eu quero deixar vocês tranquilos, que nós vamos estar aqui para dar suporte para vocês na segunda-feira, ok? Nós temos o grupo lá, vocês podem entrar em contato, a gente vai estar disponível, tá bom? Vamos treinar o pessoal do suporte aqui também na TI, para eles já saberem da nova versão, para eles já darem suporte, para serem mais um braço aqui com a gente para dar suporte para vocês. Isso, Sérgio, vocês já podem cadastrar lá no SGD, tá? O BRB como posto de atendimento lá, e os serviços dele. Que mais, gente? Dia 30, o sistema já vai estar alterado para vocês. Vocês começam o expediente 7 da manhã, né? Isso, 7 da manhã. Isso, verdade. Alex quer fazer uma pergunta também, Maria, quando você finalizar. Uhum. Sim, Alex, pode fazer. Maria, bom dia a todos. Bom dia. Maria, no último treinamento a gente falou sobre as transferências dos atendentes. O que ficou definido? As transferências ainda não falei com a Moara, Alex, mas por enquanto vai ficar no atendente, tá? Vai ficar disponível lá o botão para atendente. Enquanto não altera, se houver a necessidade de uma transferência, o atendente não faz de imediato, né, ali. Aí, no caso, chama o gerente, mostra a situação e pergunta para ele, eu posso transferir para tal lugar? Enquanto a gente não fizer a transferência para o gerente, aí vocês fazem dessa forma, tá? Deixem sempre o gerente de vocês ciente que vocês vão fazer a transferência para outro departamento. Maria, outra coisa. Nós encaminhamos a lista do pessoal para poder criar usuário e senha do SGD. Está na fila. A gente precisa dessa lista até segunda-feira. Para poder repassar para o nosso pessoal, já poder já na segunda ou terça já começar a entrar no sistema novo. Isso. No caso, os gerentes, uma lista inicial a gente já tem cadastrado, tá? Por exemplo, o pessoal, acho que o call center e a recepção não estão cadastrados. Se vocês puderem me mandar essa lista lá no grupo. Pode mandar no grupo, então. Isso. Todas as pessoas que forem ter acesso ao SGD para fazer agendamento, verificar a agenda e configurar os agendamentos, porque os dois vão fazer a mesma coisa, tá? Eles vão conseguir visualizar tudo. Configurar o agendamento e fazer o agendamento interno e ver as agendas, tá? Tá bem. Aí vocês mandam pra gente, quem for da recepção e do call center, que acho que faltam esses dois que não estão com acesso, tá bom? Tá ok, obrigado. Os acessos do SGA permanecem os mesmos, não foram alterados a tabela de usuário, então permanece as mesmas senhas de vocês, os estagiários também as mesmas senhas. Quem tiver estagiário também para acessar o SGD para fazer isso, conforme a gente orientou na quarta-feira, primeiro o órgão de vocês vai ter que cadastrar o estagiário, depois vocês enviam um chamado para a gente aqui, pedindo a permissão para eles serem atendentes no SGD para o agendamento, tá bom? Acho que vocês conseguem cadastrar usuário no SGD aí, não conseguem? Nos prontos? Ou não, é só a Secad, a Moara, que faz isso? Aqui em Araguaína tem um que eu consigo colocar no Prajá ainda. Só tem um perfil de gerente no Prajá, mas eu consigo cadastrar sim. Nesse é Prajá Araguaína. Ah, tá. Uhum. Então tem que pedir. Então pede acesso, a você ter acesso à unidade do pronto, tá? Sérgio, no pronto Araguaína. Então, os outros também. Zenaide e Ana Paula para terem acesso à unidade do pronto Araguaína para poder cadastrar o usuário nessas unidades. Sérgio, você falou que sim, vai puxar automaticamente. A gente no sábado à tarde a gente já vai verificar essa parte. Se acontecer algum probleminha, a gente vai arrumar nesse dia mesmo, tá? Para já puxar. Para uns 10 dias para frente. Ok. Mais alguma dúvida?
Eu quero só reforçar quanto à frequência, tá, pessoal? Quem ainda não assinou, só 9 pessoas assinaram e tem mais gente na sala. E vou estar colocando a frequência, vou colocar a frequência também lá no nosso grupo. Eu percebi nos treinamentos anteriores que algumas pessoas entraram pelo celular e aí não estava conseguindo preencher a frequência. Então, eu vou disponibilizar no grupo. Quando finalizar aqui, vocês preenchem, tá bom? Gisela, nós temos esses treinamentos estão sendo gravados. Você pode consultar a gravação depois, tá? A gente pode enviar no grupo lá essa gravação de hoje, tá bom? Tutorial em PDF não temos ainda. Só os vídeos mesmo gravados aqui no treinamento. Mais alguma dúvida? Só uma pergunta sobre essa questão dos agendamentos do SGD. Os servidores que a gente já tem aqui, que tem acesso ao SGD, é o mesmo ou eu tenho que mandar uma lista para criar um novo acesso? Não, é só a permissão que é necessária. Aí eu tenho que enviar, então, essa lista pedindo Isso. essa solicitação. Solicitando perfil atendente no SGD. Tá, mando direto para vocês da TI, né? Isso, pode mandar naquele grupo nosso lá, pode mandar lá. Aí eu abro o Todos os chamado. atendentes e os usuários, e quem são os gerentes, né? Aham, isso. Tá bom, beleza. Mais alguma dúvida? Alex? Maria, Sim. só uma pergunta. Por exemplo, o cliente chega na unidade Uhum. e aí eu faço o agendamento dele para um determinado órgão. Sim. E aí ele vai e se direciona para o órgão. A recepção, ela tem como saber qual a pessoa que ela está sendo atendida? Ou é só através de relatório? No caso, tem como sim. Tem uma tela lá no SGA depois que iniciou o atendimento. Se iniciar o atendimento, tá? Depois que ele já está lá sendo atendido. Tem como saber a pessoa que está atendendo, sim. Quem emitiu a senha e quem está atendendo. Ah, então beleza. Só isso mesmo. Mais alguma dúvida? Daqui tá tudo certo. Vamos à próxima etapa. Certinho, então. Então, assim, no caso, se vocês quiserem testar o sistema, tá? Se Gustavo, se você já quiser mandar os usuários hoje, que aí a gente já pede para cadastrar hoje, aí o pessoal entra no ambiente de homologação, já vai testando algumas coisas, tá? E tanto no SGA também. Vocês já podem ir testando essa semana, já pode tirar dúvida ainda essa semana, tá bom? E é isso, gente, até semana que vem. Vai dar tudo certo, viu? Tenham todos um bom dia. Até mais. Um abraço. Eu queria agradecer também o pessoal da ICOM, né? O Barclay e o Guilherme, que fizeram a apresentação aqui para nós, nesse treinamento, a Maria Jardim, da Gerência de Implantação, e toda a equipe de treinamento, e todos vocês que participaram, né, dos prontos. Qualquer dúvida, a gente está lá no grupo. Eu disponibilizei a frequência por lá também. Eu vi que algumas pessoas já até preencheram. Muito obrigada. E vamos nos comunicando, né, Maria? Vamos nos comunicando. Qualquer dúvida, vocês podem apresentar que a gente procura solucionar. Forte abraço a todos.